Fala galera, Lucas Cherubini aqui. De forma completamente inesperada, a Porsche anunciou aquela que virou automaticamente a melhor versão do Porsche 911 geração mais atual, geração 992.2. Eu estou falando do 911 Carrera T. É óbvio que o que eu falei no começo do vídeo foi um pouco exagerado, né? Afinal, a gente também teve o lançamento da versão GT3 e GT3 Touring Pack do 911 geração mais atual, geração 992.2. Mas o Carrera T se tornou super desejável de cara porque ele vem equipado com câmbio manual. Isso mesmo, cara. O novo Carrera T vem equipado com o glorioso câmbio manual de 6 velocidades da Porsche. E não é um opcional, é a única opção. Esse carro não tem versão PDK, apenas versão manual. E faz todo sentido esse carro estar disponível apenas com câmbio manual. Afinal, a sigla T, que significa Touring, sempre foi utilizada pela Porsche para definir aqueles 911 com foco em dirigibilidade, com foco em, como a Porsche fala, no puro prazer de dirigir. Ou seja, um carro focado em tocada, abrindo mão de itens de conforto, abrindo mão em acabamento, em prol da dirigibilidade. Por isso a gente tem a mesma motorização da versão Carrera, ou seja, um 3.0 Flat Six, que é uma versão remodelada do motor da geração anterior, da geração 992.1. Ele recebeu o intercooler da versão Turbo S, da geração passada, e também recebeu as turbinas da versão GTS, e 9 cavalinhos a mais. É pouca diferença, mas em função dessas mudanças a gente tem um motor um pouco mais focado em esportividade, um motor um pouco mais agressivo, que vai responder melhor do que a geração anterior. Além disso, para favorecer uma motocada mais esportiva, o Carrera T já vem equipado de série com a suspensão PASME, que é 10 mm mais baixa, 1 centímetro mais baixa que a tradicional, e também vem equipado com eixo traseiro esterçante, que é um opcional cujas rodas traseiras vão virar no mesmo sentido das dianteiras ou no sentido oposto, conforme a necessidade, para auxiliar em manobras e no contorno de curva. E segundo a Porsche, tanto a suspensão quanto o eixo traseiro esterçante tem um acerto exclusivo mais esportivo para a versão T. Além disso, esse carro vem equipado de série com o Porsche Torque Vectoring. É um sistema no qual ele freia um pouquinho a roda que está para o lado interno da curva para auxiliar no contorno. Ou seja, tudo que é focado em tocada, esse carro já vem em série. E esses opcionais são caríssimos, tanto na versão Carrera quanto na futura versão Carrera S e na versão Carrera GTS. De série também são as rodas Aro 20 dianteiro e Aro 21 traseiro da versão S, da versão Carrera S, e os freios que também são da versão Carrera S da geração anterior, né? Porque da geração atual a gente ainda não teve o anúncio do Carrera S. Antigamente, para diferenciar o Carrera T das outras versões do 911, ele vinha com detalhes em cinza ágata. Nessa geração a gente continua com os detalhes em cinza, mas é um novo tom de cinza, um tom que chama Vanadium Grey. A gente tem a designação do modelo, as rodas e vários detalhes pela carroceria nesse tom para diferenciar das versões tradicionais. Além disso, a gente tem um pacote exclusivo para a versão Carrera T que adiciona vários detalhes em azul gentian pela carroceria, incluindo as rodas. Eu vou mostrar melhor para vocês quando a gente mexer no configurador. Mas no interior, a gente também tem a manopla em madeirinha, que é um toque super clássico, que faz referência a 911 mais clássicos, e a gente tem um tipo de tecido, uma costura do tecido exclusiva para o Carrera T. Também uma ode aos 911 clássico. Para mim, um acerto gigante. Afinal, a gente está falando de um carro de tocada, um carro para entusiasta, então faz muito sentido ele ficar referenciando a história do 911, a história da Porsche. Eu vou mostrar melhor para vocês os pacotes exclusivos da versão T quando a gente for mexer no configurador. Até porque no configurador a gente consegue conversar também sobre valores. Mas o último ponto importante sobre o lançamento do Carrera T é que pela primeira vez na história a gente tem um 911 Carrera T conversível. Isso mesmo, além da versão Coupé, agora a gente também tem a versão Cabrio. E é a primeira vez na história que existe um Carrera T que não seja Coupé. O que a princípio pode parecer estranho porque a gente está falando de um carro com foco em tocada, né? Com foco em dirigibilidade.
E normalmente isso não está associado a um carro conversível, até porque um carro conversível é mais pesado em função do mecanismo da capota. Ainda assim, a possibilidade de ter um carreira manual conversível me agrada demais, velho. Pode não fazer sentido filosoficamente, mas é uma proposta que me agrada. Eu ainda ficaria com a versão coupé, se eu fosse configurar um, mas entendo quem escolha a conversível. Até porque, cara, cabelos ao vento, câmbio manual, também deve ser gostoso demais. Ainda mais se colocar um escapezinho da maldade que seguramente vai ter para esse carro. O próximo passo é a gente falar sobre valores e brincar um pouquinho com o configurador. Mas antes disso, eu queria dar minha opinião sincera sobre esse carro. Eu acho que esse é o lançamento mais especial que a Porsche fez nos últimos tempos. Isso porque ela sinalizou para o mundo, mais uma vez, que ela está escutando o seu consumidor, que ela está escutando o entusiasta, trazendo um produto que pega na veia do entusiasta, afinal, um carro focado em dirigibilidade, com câmbio manual, com tração traseira do jeito que a gente gosta, e também demonstrou a maturidade do mercado brasileiro, porque esse carro vai estar disponível no mercado brasileiro e também só com câmbio manual. Se esse carro tivesse lançado alguns poucos meses atrás, pode ter certeza que ele não ia chegar no Brasil, cara. Até então, a Porsche não acreditava que no mercado brasileiro existia fome para o carro de entusiasta. Existia fome para carro com câmbio manual. Os poucos Porsche manuais que chegavam no Brasil eram em números ínfimos ou quando é uma versão especial, limitada, que daí tem que chegar de qualquer jeito, só que custa muito caro. Aí vale a pena homologar. Dessa vez não. A gente tem o 911 Carrera T disponível desde o dia 0 no Brasil, configurador aberto, com valores e podendo ser encomendado por, entre aspas, qualquer um. Afinal, a gente não está falando de um carro tão especial. É especial, mas não tão raro quanto um GT3 Touring ou um GT3. Por isso, a gente deve ver muito Carrera T manual chegando no Brasil. E dói, para mim, nesse momento, não ter grana para poder entrar nessa fila e esperar um Carrera T manual. De verdade, seria o carro que hoje eu entraria na fila para comprar. E acho que não sou só eu que acho isso, porque ontem eu postei esse carro no Instagram e eu passei o dia inteiro conversando com o proprietário de carro esportivo sobre o Carrera T. Muitos dos quais me afirmaram que vão entrar na fila e muitos dos quais me afirmaram que já estavam na fila, já tinham ligado para o seu Porsche Center e já tinham entrado na fila para conseguir um Carrera T. Esse carro com certeza vai ser um sucesso de vendas e quantos a Porsche do Brasil trouxer, vai vender. Vai por mim, cara. Acerto gigante, gigante por parte da Porsche. O lançamento mais especial da geração 992 se a gente ignorar o GT3 e o GT3 Touring, porque eles são o mais sexy dos anjos, né? O Carrera T, querendo ou não, tá mais próximo da maioria das pessoas que estão nesse mercado, né? Eu sei que R$ 1 milhão é muita coisa, esse carro parte de R$ 929 mil, mas para a galera que está nesse mercado, ele é um carro mais acessível, mais fácil de conseguir que um GT3 e por isso vai vender muito, pode ter certeza. Galera, como vocês podem perceber, a gente tem duas versões do 911 Carrera T. A gente tem a versão Cabrio, a versão aberta, a partindo de R$ 991 mil, e a gente tem a versão Coupé que parte de 929. Eu vou focar na versão Coupé porque é a minha favorita, é a que eu iria configurar. Mas só para vocês saberem que a gente também tem a versão Cabrio e são basicamente os mesmos opcionais. A diferença é que a gente consegue escolher a cor da capota e etc. Mas fora isso, são os mesmos opcionais. Então a gente tem, como eu disse, começando em 929, e a primeira coisa que a gente consegue escolher aqui no configurador são as cores. A gente tem as cores tradicionais, olha só o branco e o preto, alguns tons mais especiais, como o preto metálico, o prata GT, o cinza gelo, essa aqui que é uma cor nova, ó, cinza vanádio, uma cor nova. Temos também vermelho Guards, amarelo Cartagena, azul Lugano, azul Gentian, a verde Shade, a Slate Grey e a Crayon. Mas eu configuraria o meu no azul Gentian, como vocês podem observar. Acho que para mim seria a escolha mais legal. A gente também tem as opções Paint to Sample, que custa R$ 80 mil no Carrera T, e a Paint to Sample Plus, que é aquela que você configura junto com a Porsche. Você cria uma cor junto com a Porsche, né? Você manda um sample de alguma cor para eles, por exemplo, eu quero a cor do vestido do casamento da minha filha. Você pode mandar para eles e eles fazem uma cor com base nesse teu sample, com base nesse teu exemplo.
Não é todo mundo que consegue uma configuração dessa, tá? Tu tem que conseguir uma cota PTS. Então, tu só vai saber se tu consegue configurar o carro PTS quando a sua cota sair. A maioria das pessoas vai receber uma cota tradicional, mas alguns poucos sortudos recebem uma cota PTS. Aí eles podem escolher um catálogo ampliado e gigante de cores, olha só. A quantidade de cor que a gente tem daí, né? Mas isso não é a realidade para a maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas vai conseguir as cores tradicionais. Eu configuraria azul gentil metálico, se for para escolher as cores tradicionais. De rodas, a gente tem a roda do Carrera S, aro 20 dianteiro, aro 21 traseiro. Tem as rodas Exclusive Carrera Design, que eu acho bem bonitas, e a Exclusive Carrera Design com um acabamento em fibra de carbono. Isso mesmo, cara. Essa roda tem esse detalhe que vocês estão vendo aqui, ó, em fibra de carbono. É um opcional bem especial, mas eu acho caro para um Carrera T, tá? A gente tá falando de um opcional de 45 mil reais. Acho caro para um Carrera T. Eu escolheria a normalzinha de série, que eu já acho bonita o suficiente, tá? Pode ver que ela tem esse tonzinho diferente que a gente vai mudar no futuro, tá? A gente consegue escolher a cor das rodas, se quiser colocar preto brilhante, satin black, etc. Não vou mexer nisso. A gente tem alguns acessórios. Eu gosto de colocar esse aqui, que é o centro da roda colorido. A gente tem normalmente o centro, ele vem num tom de cinza, né? Vem sem cor e dá para colocar colorido. E tem os parafusos em titânio, que baixam um pouquinho o peso, mas que eu acho que não precisa colocar, tá? São menos 800 gramas no peso total. E no peso total é por parafuso, deixa eu ler aqui com vocês. Do conjunto, né? Por conjunto. Menos 800 gramas por conjunto de parafuso, né? Então, eu não acho que vale a pena. Interior, no Carrera T a gente tem poucas opções. A gente tem um interior tradicional, do preto. Olha só, a gente tem esse interior com o Tech Rex em xadrez, que é o detalhezinho aqui no meio. Mas eu vou fazer o com detalhes em Gentian Blue, que esse aqui é o interior exclusivo dessa versão. Então pode ver que tem todos os detalhes em Gentian Blue, incluindo aqui no centro, com esse tecido que é exclusivo da versão Carrera T. Olha que legal. Os cintos também em Gentian Blue, os detalhes em Gentian Blue pela carroceria. Como é um interior exclusivo do Carrera T, eu vou preferir configurar porque é uma opção que não existe em nenhum outro 911, né? A gente também tem a manopla de madeirinha, olha que legal, uma ode aos 911 clássico, e vem também com, já de série, com o reloginho, que adiciona além do reloginho o cronômetro de que esse reloginho na verdade é um cronômetro, né? Então além disso a gente tem o cronômetro de volta, tem o latch control, esse é um pacote bem completo que já vem de série no Carrera T. Além de ter também o fundo do cluster aqui, que é digital, no azul. Então, legal. Esse é o interior que eu colocaria, interior de 19 mil reais. Dá para colocar o interior em couro, o que eu acho um pecado no Carrera T, para falar a verdade para vocês. Acho que não faz sentido nenhum com a proposta do carro, mas cada um monta do jeito que quiser. A gente tem os bancos 4 vias de série e os bancos 18. Eu pensaria muito, tá, em colocar o de 18, mas só se fosse um desejo muito grande meu, tá? Aqui é muito de gosto, tá? Eu vou deixar por deixar, mas não vejo necessidade. A gente tem a ventilação dos bancos dianteiros que eu gostaria de colocar, mas com esse pacote de interior aqui ele não é compatível. Ó, eu vou apertar para colocar, ele vai dizer que eu teria que mudar o interior, o que eu não quero fazer. Então eu vou deixar sem, infelizmente, mas eu gosto bastante desse opcional. E os bancos traseiros, como vocês podem ver, são os opcionais que custam R$0. Então dá para pedir esse carro sem os bancos traseiros. Indo para o pacote exterior, a gente tem as asas, né? Para quem quer um carro com uma pegada mais pista, o famoso AeroKit, tem o tradicional e o pintado em preto brilhante. Antigamente o pintado em preto brilhante era mais caro, hoje eles estão mantendo o mesmo valor, que eu acho um acerto por parte da Porsche. E a gente tem o pacote Sport Design. Também não é um negócio que eu acho que precisa ter, mas eu gostaria de colocar. Vocês podem perceber que vai mudar o para-choque dianteiro. Ó, a gente tem a opção dele pintado em black piano. Ó, tá mudando, pintado em black piano ou pintado na cor da carroceria, como vocês podem perceber. E olha ele comparado com o para-choque tradicional. A gente pode fazer a mesma comparação na traseira do carro. Ó. A gente tem, acho que dessa visão aqui fica mais legal.
A gente tem um para-choque tradicional, para-choque Sport Design. Pode ver que ele tem um detalhe mais carroceria aqui, né, em vez de ter mais difusor. E ele em Black Piano, que é a mesma coisa, só que os detalhes pintados em Black Piano. Eu gostei bastante do Sport Design e gosto da ideia de um Carrera T Sport Design, olha só. Aqui a gente tem um pacote também que é exclusivo do Carrera T, que são esses adesivos, só que como ele é em azul, não vai combinar com a minha configuração azul gente, né? Mas eu acho bem legal. Pô, o problema é que perde as rodas, né? Deixa eu ver como é que eu colocaria. Conjunto adesivo decorativo, vamos ver. Cor das rodas padrão, remoção do logotipo tal Carrera T. Aceitar a alteração. Então, esse aqui eu já tinha notado isso, que esse opcional ainda não está disponível. Não sei se na hora de configurar o carro vai estar disponível, ou se é só pelo momento, esse primeiro momento do configurador. Talvez não é nem que não esteja disponível o opcional, mas é que eles não fizeram ainda, não ajeitaram no configurador, tá? Então, é um opcional exclusivo dessa versão, só para vocês saberem, que adiciona os detalhes em azul e também adiciona as rodas no azul, olha só. Os detalhes em azul, bem legal, e as rodas no azul, olha só. Até aqui a gente tem detalhezinho em azul, isso aqui é a entrada de ar do motor, olha que massa. Eu gostei das rodas no azul, cara. Talvez se fosse esse opcional tivesse disponível, eu faria a configuração no branco para aparecer bastantes opcionais. Mas como eu estou fazendo no azul gente, eu sei que não vai combinar, mas ia colocar só para mostrar para vocês. Outro detalhe interessante que eu percebi olhando para esse carro aqui é que no Brasil a gente não tem o opcional dos bancos concha. Lá nos Estados Unidos ele começa em 134 mil dólares contra 929 mil reais aqui no Brasil. Essa é a nossa diferença, graças aos impostos. Mas se a gente for aqui no configurador americano, pode ver que as cores são as mesmas, as opções de rodas são as mesmas, muda os valores, obviamente, né, mas as opções de interiores são os mesmos, só que aqui a gente tem os interiores banco concha, e que eu acho um opcional bem legal. É que se estivesse disponível no Brasil eu ia querer colocar. Ia ser bem caro, porque se a gente comparar, custa 21 mil reais os bancos 18 vias. Nos Estados Unidos custa 3 mil reais. Ou seja, o banco concha ia ser o dobro, mais ou menos o dobro disso aqui. Ia ser 40 mil reais e alguma coisinha. Então é um opcional caro, mas eu ia cogitar colocar porque é um visual muito legal e ajuda numa situação de pista, né? Principalmente numa situação de pista. Na rua não faz tanta diferença, mesmo eu gostando dele, porque o cara fica mais presinho no banco, sabe? E por ter os bancos concha, a gente também tem a opção das almofadas impressas em 3D, o que não existe, como vocês podem perceber, no configurador brasileiro. E também os bancos traseiros também são opcionais por aqui. Mas seguindo, só para não esquecer de falar desse detalhe, a gente segue com mais design interior, então alguns adesivos, então dá para escolher só a saia frontal Sport Design, se não quiser fazer a traseira. Esse opcional aqui é um opcional puramente estético, que é esse triângulo da janela aqui em carbono, olha só, que num carro full carbono eu colocaria, mas esse aqui, como ele não tem muito detalhes em carbono, acho que eu não colocaria, cara, acho que não tem necessidade. Talvez se colocasse a roda de carbono faz sentido, mas sem a roda de carbono para mim não faz sentido nenhum. E tem o mesmo opcional, só que com a borda da janela em black piano, olha só, em preto brilhante, né? Que é esse mesmo opcional aqui. O adesivo é de série, tá? Esse adesivinho Porsche manual aqui na lateral é de série. Todos os carros vão vir com esse adesivinho que eu acho bem legal. Luzes de boas-vindas em LED, com o câmbiozinho manual e a escrita Porsche. Acho bem legal. Colocaria. Custa só R$2.000, o que para esse contexto é pouca coisa. Tampa do compartimento motor pintada em cinza titânio. Não vejo necessidade, até porque é alguma coisa que você vai ver raramente, talvez nunca. Tampa do abastecimento do combustível com design exclusivo, legal, mas também não é algo que eu faria tanta questão. Teto, ele vem com teto de lata,
Acho legal, mas eu prefiro o tetinho de vidro, é o que eu colocaria. Ele tem o teto solar, mesmo com lata, tá? Só que aqui é um teto de vidro. Gosto mais, acho mais legal. Também tem a opção do teto de carbono, que numa configuração mais pista, com o banco concha, eu também colocaria, mas eu acho que eu estou fazendo uma configuração mais focada em uso na rua, né? Em uso numa estradinha. Então, para isso, eu acho que o teto de vidro é mais adequado. A gente tem também para colocar o sistema de transporte no teto, logotipo só 911 na traseira, então vai substituir o 911 Carreira T para só 911. Eu deixaria o 911 Carreira T. Alguns conjuntos de adesivos, legal também, mas como é azul no meu carro não vai fazer sentido. Deixa eu fechar aqui. Adesivinho lateral Carreira T, acho legal, mas vou deixar minha configuração mais clean. Remoção da designação do modelo, acho um opcional legal também, mas no Carreira T, como a gente tem esse detalhe de ser pintado no cinza, eu deixaria. E aqui a remoção do logotipo lateral. Vou manter o que está aqui, que é sem nada lateral. Nesse momento está me agradando mais. Em que pese que o Carreira Tzinho aqui na lateral também fica bonito, né? Vamos ver. Aceitar a alteração. Legal. Acho que eu vou deixar assim. Gostei. Carreira Tzinho na lateral aqui. Legal. Diferencia mais dos carreiras tradicionais. Sistema de elevação do eixo dianteiro. Gosto, que é aquele sistema que vai levantar a frente do carro para facilitar entrar e sair de garagem. Aqui na minha garagem preciso disso, então vou deixar. Relógio com esse visual Porsche Design, não me interessa. Ponteira de escape esportivo em titânio. Não é tão necessário assim, mas deixa. Até porque a gente provavelmente vai trocar esse escape, né? Vai colocar um Inotec ou uma Krapovic, alguma coisa assim. Power Steering Plus, não me interessa. Tanque de combustível de 84 litros, acho legal. 84 litros é coisa, velho. Isso aqui dá pro cara andar muito, 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 muito. E pro contexto não é nada demais. Seleciona. Transmissão esportiva de 6 marchas, equipamento de série. Não tem nem a opção do campo PDK, o que é um acerto gigante, já falei para vocês. A gente vai para luz e visibilidade. Cara, de verdade não tem como não colocar farol Matrix. Faz muita diferença e pessoalmente fica outro carro. Então colocaria o LED Matrix. E a lanterna escurecida, eu sei que o pessoal gosta bastante, mas eu me agrado o vermelhinho aqui atrás, então vou deixar desse jeito. Pacote de interior. A maioria das coisas que estão aqui eu não consigo selecionar porque eu tô com esse pacote exclusivo do Carreira T. Então eu vou ignorar tudo que está por aqui, tá? Mas só para vocês verem quais são os opcionais, tá? Disponíveis, que a gente consegue escolher. Então bastante customização. Também vou passar, porque eu já estou com esse pacote exclusivo do Carreira T, então já está selecionado as costuras no azul Gentian, tá? Encosto dos bancos coloridos atrás, não me agrada. Encosto do banco em couro, também não me interessa. Tadã. Acho legal, mas são coisas que para mim são mais detalhes. Em fibra de carbono também acho legal. Uma configuração mais esportiva talvez eu fizesse, mas 16 mil reais, já estou falando de um carro de 1,5 milhão. Acho que não justifica. Então passaria tudo aqui. Seguindo, a gente tem algumas opções de volantes. A gente tem o volante em Racetex, que é o Alcântara, né? Que a gente chama de Alcântara, mas a Porsche chama de Racetex, com aquecimento, que é o que eu escolheria. Também tem a opção desse volante com os detalhes em fibra de carbono, aqui no centro do volante, né? Acho legal, mas nessa configuração, como a gente não tem muito carbono, eu não colocaria, até porque nosso carro já está bem caro. Tem o volante com acabamento em couro aquecido, também com acabamento em carbono. A gente tem também um opcional que eu gosto bastante, que é a coluna em couro, com acabamento em couro, que normalmente eu colocaria, tá, numa configuração normal, mas no Carreira T acho que não tem necessidade, até porque a gente não tem muita coisa de couro no interior, ele é mais focado em tecido, em alcântara, então acho que não tem necessidade, mas é legal. Numa configuração tradicional, eu acho que é um negócio que tem que ser colocado, tá? Num Turbo S, etc., onde a gente vai pegar pesado no couro, acho que precisa ter. Bem legal. Mais detalhes do interior aqui, a gente tem
Saída de ar colorida, não me interessa. Saída de ar em cor também não. Os detalhes da chave. Até porque essa história das chaves é algo que dá para comprar posteriormente, tá? Então não é algo que eu faria agora. Até as personalizadas tal, mas pro momento não precisa. Agora, o forro de teto em Alcântara é algo que eu gostaria muito de ter, mas é caro, cara, é 11 mil reais. Eu acho que dá uma diferença grande no carro, tá? Eu até tiraria outras coisas para colocar esse forro de teto. Protetor iluminado, em alumínio escovado preto, em fibra de carbono. Eu, se fosse o meu primeiro poste, ia querer colocar esse aqui, ó. O protetor soleira traseiro iluminado em preto escovado ou em carbono, tanto faz, personalizado. Porque através desse aqui, eu consigo escrever o que eu quiser. Eu acho que tem algumas coisas que eles não vão deixar, né? Mas a princípio eu consigo escrever o que eu quiser, né, nessa soleira e colocar alguma mensagem ou uma logo, dá para colocar até a logo da tua empresa, se tu quiser, é possível colocar. O que tu quiser escrever, dá para escrever, ó. Post Creation ou Your Creation. Eu posso pegar aqui. Alguém tá batendo lá em cima, espero que não esteja atrapalhando a gente, ó. Your Creation. Próximo passo, eu posso escrever, por exemplo, o meu Instagram, L Cherubini. Ó, L Cherubini eu consigo também escolher a posição que eu quero que ele apareça, mais para cá ou ao centro. Obviamente, na minha opinião, fica bem mais agradável ao centro, né? Então dá para colocar um pouco mais para lá. Não chegou a carregar tudo, mas só para vocês terem uma ideia. E eu consigo alterar os dois lados. Eu posso colocar a mesma coisa nos dois lados, ou eu posso fazer uma criação exclusiva para cada lado, né? Por exemplo, aqui eu posso escrever Save the Menus, que aliás é uma bela opção, né? Para esse aqui. E dá para escolher diversas fontes, né? Tem a fonte da Porsche, escrito à mão, Classic. Então, eu tenho algumas outras opções também de fonte. Olha só, Save the Menus, que aliás é uma bela sugestão para colocar nessa soleira, tá? Quem for configurar seu carro. E é isso. Também dá para escolher a cor da iluminação, se quer azul, se quer branco, amarelo, faz escolha do jeito que você quiser. Isso é algo que não é imprescindível na configuração, mas eu acho um detalhe interessante que eu provavelmente colocaria sendo o meu primeiro poste. Mas acho que eu não colocaria fibra de carbono não, tá? Eu colocaria provavelmente aço escovado, porque o carro não tem nada de carbono, então não vejo sentido em ficar colocando fibra de carbono. Eu vou selecionar o tradicional, a iluminada tradicional, mas como eu disse, essa opção é muito legal, inclusive se for o seu primeiro Porsche. Até porque depois, na hora de vender, dá para remover e colocar uma tradicional. Ela não precisa ficar para sempre, tá? Então, tem mais alguns detalhes, moldura da saída do cinto Intex-Flex, legal, logotipo no compartimento de armazenamento, legal também, principalmente em Racetex, legal. Quando o cara acha que tá acabando o gasto, aparece mais coisa, velho. Mas também dá para personalizar se assim quiser. O tapete também consegue ser personalizado. Aqui são várias coisas legais, toques legais, mas que na minha opinião não são essenciais. Então é assim, sobrou um dinheirinho, dá pro cara colocar. Tem mais tapete personalizado, mais alguns detalhezinhos exclusivos, maleta exclusiva personalizada, extintor de incêndio, que eu não vejo necessidade, rede para armazenamento nos pés do passageiro legal, isso aqui eu colocaria, até porque não custa nada. Opcional bom é esse, opcional que é de graça. A gente tem os sistemas de assistência aqui. Acho que o Park Assist, incluindo Surround View, é legal, tá? De colocar, mas como eu disse, o nosso carro já está muito caro, então eu pensaria algumas vezes se eu colocaria, tá? Porque são mais 6 mil reais, a gente já está com um carro com quase 150 mil reais de opcionais. Conforto e usabilidade, o Porsche Entry, não tem como não colocar, que é ou seja, tu ter a chave de presença, etc. Ionizador não precisa, pacote fumante não, áudio comunicação, sistema Bose é o suficiente para um Carrera T, em que pese o Burmaster seja incrível. É isso. Essa aqui ia ser a configuração do meu Carrera T. O seu sonho tornando realidade, Carrera T 2025. 155 mil reais de opcionais. É de verdade muita coisa para colocar no Carrera T, tá? Acho que se fosse numa situação real, eu ia tentar ficar na casa dos 100 mil reais de opcionais
para montar um carro bacana, tá? Acho que 155 mil é muita coisa. Mas eu digo que se o cara estiver configurando o primeiro Porsche, vale a pena ele fazer do seu jeito, mesmo que ele perca um dinheirinho no futuro, pelo menos ele montou um carro do jeito que ele queria, do jeito que era o sonho, né? A realização do sonho. Então, tem coisa que dá para tirar, tá? Por exemplo, ó, 16 ajustes. Acho que eu já tiraria para baixar um pouquinho esse valor. Acho que isso é algo que dá para tirar, tá? O 4 vias já é o suficiente do Carreira T, a gente já baixa um pouquinho o preço. Depois, talvez desse para brincar um pouquinho mais com os apoios de braço aqui personalizados. Eu acho legal colocar o apoio de braço em Alcântara, mas é isso. Acho que não... Tem que tomar muito cuidado quando for configurar um carro desse, cara, que às vezes o cara se atola em opcionais, que ele acaba perdendo muito dinheiro no futuro em função dos opcionais. Tem algumas coisas que tem que ter, que o mercado não aceita se não tiver, mas como o Carreira T já vem com muitos itens opcionais que o mercado deseja, o resto é mais detalhe, né? Então é isso, mas essa aqui é basicamente a minha configuração. Deixa eu descer devagarzinho aqui para vocês verem o que eu coloquei. Tá? Essas aqui são as coisas que eu acho que o meu carro teria. Alguma coisa ou outra daria para tirar, né? Se precisasse baixar um pouquinho o valor da customização, dos opcionais ali. Mas é isso, tá feito. Esse é o meu Carreira T. O que vocês acharam e qual seria o de vocês? Vou até abrir o código aqui, criar um código para vocês poderem acessar a minha customização, a minha configuração, se assim quiser. Beleza, galera? Vou acabar a gravação da tela aqui. E é isso. Esse é o 911 Carreira T. Para mim, um grande acerto por parte da Porsche. É um carro que foi uma ode que pegou na veia do entusiasta. E que com certeza vai vender muito, vai ter fila de espera, já tem fila de espera, e tantos quanto a Porsche trouxer para o Brasil, vai vender. Só para vocês terem ideia, antes de eu finalizar, essa minha mesma configuração nos Estados Unidos ia dar cerca de 160 mil dólares, tá? Então, 160 mil dólares contra 1.300 contra 1 milhão e 62 mil reais. Mas essa para mim seria a configuração que eu faria como meu primeiro Porsche, tá? Talvez tirasse alguma coisa, porque 130 mil reais de opcionais na Carreira T é muita coisa. Acho que tem que ser por volta de 100 mil reais, mais ou menos. Mas é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da minha configuração, o que vocês acharam do Carreira T, se vão entrar na fila para comprar um, se tem o sonho de comprar um carro desse. Comenta tudo aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como se não fosse amanhã. E deixa comentários bacanas aqui embaixo. E até a próxima.